Ô, isso Lu, mesmo. mas tem bons projetos também. Vamos falar de coisa Tem, boa, tem, né? De tem, top tem. term na Câmara. Mas você acabou de conquistar uma lei para a cidade de São Sim, Paulo, que é da sim, educação antirracista. E sim. você, na verdade, tem muitos projetos sobre muitos temas, mas muitos projetos muito bons sobre a temática da luta do povo negro, sobre a luta antirracista. E é uma contribuição, assim, muito fundamental, porque, primeiro, porque você, como uma mulher negra, Sim. é uma das primeiras ao longo da história, a gente vai fazer uma retrospectiva. É É gravíssimo que muito pensar grave, que a muito parcela da grave. população que ergue de fato essa cidade não tem a sua representação, mas é para além do tema representativo, identitário, não é meramente identitário. Não, é da É de estrutura, conteúdo, da é da estrutura. estrutura do nosso país, Perfeito, assim, sabe? exatamente. E sobretudo de São Paulo, assim. Aham. E tem se puder falar um pouco desse projeto da educação antirracista, porque eu pensei, nossa, mas tem a lei cujo número eu me esqueci agora, que é aquela que, em tese, também garante conhecimento sobre cultura e história afro nas escolas. Aham. Que não é necessariamente a mesma temática que você propôs para a cidade, mas tem também aquele outro projeto que a gente levou para o Congresso Nacional também, que é o SP Solo Preto Indígena, que eu achei Sim, fantástico. Primeiro pelo nome, eu achei uma marca assim muito interessante, sim, sim. mas que fala estruturalmente do que é a cidade de São Paulo, na sua história, na sua essência, mas que a aparência e a lógica da branquitude, do racismo mesmo, apaga, né, Uhum. da inscrição, assim, que você Apaga. possa ver, não é? Apaga muito, assim. Sobre isso de pessoas negras na Câmara, é sempre uma coisa que você fica impressionada, né. A representação de mulheres já é muito baixa, assim, as mulheres, no geral, são muito pouco representadas na Câmara Municipal, principalmente mulheres, falando de forma muito franca, assim, tá. É isso, né, às vezes, muitas das mulheres que a gente vê, tem a ver com interesses de homens, assim, tem a ver com a filha de alguém, com a esposa de A Câmara alguém, é com a igualzinho. isso é uma coisa muito comum. Brasília é igual. É, exatamente. Mas o que acontece é que é interessante olhar para a história das mulheres negras que é ainda muito pior, assim. Eu estava olhando antes de 2020, teve 2 vereadoras negras ao longo da história da Câmara Municipal de São Paulo. Assim, Caraca. é uma história de século, A né. Claudete foi uma delas? Foi a Claudete, a primeira foi Teodosina Ribeiro, Que nos anos 60, porra, nos gente. anos 60. E olha que curioso, né, a Teodosina Ribeiro da área de educação. Uhum. Ela era, né, acho que faleceu recentemente, era uma professora, se eu não me engano foi uma diretora de escola pública de São Paulo, nos anos 60. Décadas depois, foi a Claudete Alves, em 2008, se eu não me engano, ou 2004. Deus. Também da educação, uma professora, Também. assim, Mesmo perfil. mesmo perfil. E depois teve 2020, onde teve a eleição de 4 mulheres negras, assim. Eu vindo da saúde, assim, a Elaine Mineiro, por exemplo, por um acaso veio da assistência social. Então é isso, né? Muito um perfil de ser ligado a políticas públicas, de ser ligado. Eu até achei curioso, assim, fazendo essa linha do tempo. Muito interessante. Mas, assim, o que acontece é que a gente tem uma grande homens negros é mais volumoso, assim, a história é mais tem mais homens negros historicamente. Mas o que acontece é que a Câmara de São Paulo sempre foi o lugar onde se expressou, assim, a manutenção de poderes, são poderes brancos na cidade de São Paulo, né. E a cidade de São Paulo é uma cidade que, assim, sendo muito quase que síntese, né, de uma parte do Brasil, de América Latina, é uma cidade que sempre teve muita construção de pessoas negras e indígenas, assim. E não é uma construção do ponto de vista braçal, é uma construção intelectual, uma construção da cidade mesmo. É sempre importante a gente lembrar disso, né? Para além de ser um trabalho, né, do trabalho mais de força, o trabalho braçal de planejamento da cidade, assim, do ponto de vista cultural, espiritual, arquitetônico. Então sempre teve isso na cidade de São Paulo. O bairro da Liberdade é um exemplo disso, onde esse apagamento aconteceu muito, muito. Tem aquela Capela dos Aflitos ali na Liberdade, não sei se você conhece Sim. aquela viela, é um ícone do ponto de vista arquitetônico e teve a ver com os escravizados, assim, ali, né? Ali é uma história de muita violência, mas também onde muito se revelou do poder das pessoas negras na cidade, né? Porque teve muito planejamento de pessoas negras no bairro da Liberdade. Mesmo dentro do catolicismo, que assim é uma coisa que a gente, né, às vezes tem até. Nossa, mas dentro do catolicismo que pessoas negras formaram suas irmandades, formaram as suas fraternidades e tal. Ali a história é muito isso. Era um pelourinho ali na Liberdade, né? Era um pelourinho, era um lugar de forca pública, principalmente de pessoas negras. Sabe aquela igreja que fica bem do lado do metrô, na esquininha? Sei. Sabe que o nome ali é dos enforcados. Tem a ver com a forca que tinha ali.
E a Nossa Senhora dos Aflitos tinha a ver com a tortura pública, que tinha Olha. também naquele lugar. E essa é uma história que é apagada, né? Mas que tem muito. Totalmente. Ali, nossa, gente, você vai aprendendo, né, com as pessoas que fazem o trabalho de resgate histórico do povo negro naquele lugar, né? Tem, assim, ali dentro daquela capela dos aflitos, muita gente diz, né? Comenta, não sei se tem tanto registro disso, eu acredito que tem, que ali embaixo tem muito instrumento de santo, inclusive. Ali debaixo daquela capela. Né? Claro que tem a ver com o catolicismo, mas tem a ver com a enfim, com também religiões de matriz africana, que muitas vezes eram junto ali, tudo meio misturado e tal. Então essa história fica apagada e o projeto SP Solo Preto Indígena é para resgatar essas memórias, tanto do ponto de vista de homenagem em nome de praça, nome de rua, monumento, estátua, mas também de ter uma política educacional para que se resgate isso e que se ensine na cidade de São Paulo, assim, né? Tanto do ponto de vista de ensino, digamos que patrimonial, assim, dentro de museu e tal, equipamentos culturais, mas dentro da política de educação mesmo. Então, é uma coisa que a gente colocou nas escolas e tal. Tem vários bairros com esse aspecto, assim. O bairro do Bexiga também, né, um clássico, né? Teve a saída da quadra da Vai-Vai ali, que foi uma tristeza gigantesca, mas se achou ali também os instrumentos do quilombo que tinha ali, que era um rio, né, que passava, tinha as lavadeiras negras que usavam. E foi a história do povo negro sendo muito, assim, colocado, né, para os extremos, cada vez mais. Ao mesmo tempo em que se homenageia Exato. escravocratas e genocidas dos indígenas e do Exato. povo negro, né? Você vê, Exato. assim, indiscriminadamente estátuas, mas também ponte fulano de tal. Você vai ver o fulano de tal foi É um responsável. assassino. Exatamente, assim. Então não é uma questão só simbólica, que bobagem o nome de um lugar. Não, é a representação histórica do ponto de vista daqueles que massacraram milhares de outras pessoas, assim. Exato, assim, é uma homenagem a uma certa história oficial, que é a história que nos coloca como subjugados, como menos inteligentes, que nos coloca como quem não participou, como quem participou como objeto, né? E não como protagonista da história da Claro. cidade. Ali na Câmara Municipal tem uma coisa horrorosa. Ali tem aquele salão, é um salão que fica na parte externa e que tem um Sim. auditório e tem uma parede de mármore gigantesca louvando os bandeirantes. Assim, colocando os bandeirantes que iam para os sertões procurar diamantes ouro índios. Assim, isso tá ali Que colocado é isso? dentro do Bom, mármore da tem uma Câmara Municipal de rodovia, São Paulo. né, dos bandeirantes. Tem uma rodovia chamada Exato. Castelo Branco, Castelo aliás. Branco, entendeu? É tudo mesmo parte da mesma lógica, de louvar os torturadores, de louvar quem estabeleceu tiranias no nosso país, assim. Louvar tiranos, louvar torturadores e tal. Então, isso são coisas que a gente enfrenta muito. E as pessoas, às vezes, isso, pode parecer que é bobagem, mas não é. Assim, isso cria um senso de não pertencimento muito grande. Assim, de que assim, parece que a gente tá de passagem aqui, entendeu? Que esse é um país dos brancos, esse é um país dos colonizadores, e a gente estaria meio que de passagem. Tá consolidando uma lógica racista Consolida mesmo, uma né? lógica racista no imaginário das pessoas. Então, é bem importante a gente conseguir... acho que pra mim, a maior comprovação disso, assim, de fato é muito importante, foi a reação que você teve ao projeto na Câmara. Assim, pra mim foi o que comprovou que de fato é um ponto importante pra gente enfrentar o racismo, porque teve muita reação muito visceral de alguns vereadores. Olha. Teve. Carapuças foram A carapuça foram serviu. vestidas. Olha que mesmo, coisa, né? olha só. De achar que era um absurdo, louvar a memória dos bandeirantes. Teve um que chegou a dizer, porque no projeto proíbe, né, as homenagens a colonizadores, escravocratas, higienistas e nazistas. Eugenistas, na verdade, e nazistas. E aí, na parte do nazistas, teve um vereador que ficou muito incomodado. Eu fiquei, meu Deus. Ele chegou a falar o seguinte: não, mas o projeto da vereadora Luana tem que tomar cuidado, porque aqui ela coloca nazistas, mas quem decide quem é nazista? E foi isso que ele, juro pra você. O PSOL... Tá preocupado com os direitos nazistas agora, parece que é isso, né? E olha o que o cara fala, né? Nossa Senhora. Era na época que o Bolsonaro era presidente, ele falou, porque o pessoal acha que o atual presidente da República é fascista. Então, daqui a pouco, se eu quiser fazer uma homenagem ao Bolsonaro, uma estátua, eu não posso por causa da lei da vereadora Luana Alves? Aí eu quis dizer, sim, não vai. Não, é isso mesmo. é sobre É isso. isso mesmo, ele é disso que estamos fascista. falando. E não vai fazer uma estátua pra ele. Nenhuma homenagem pra esse idiota. É isso. Ele pegou, assim, de um jeito, assim, muito profundo. E tentaram fazer obstrução, mas passou em primeira a lei, e a gente tá ainda na construção para ela passar em segunda, mas ter passado em primeira foi uma grande, foi uma vitória, assim, e de toda forma gerou algumas respostas que tiveram que ser dadas, assim, né, principalmente também depois lá que a galera queimou o estado do Borba Gato, o que também é muito compreensível.
teve ali, a prefeitura tentou fazer estátuas de pessoas pretas, o que foi um avanço muito grande, assim. Uhum. Eu acho que foram estátuas que foram feitas meio às pressas, então poderia ter Pra sido dar uma resposta para dar uma pra um fato que resposta, surgiu, assim, assim, né? Mas foi Claro. importante, né? Tem a estátua da Madre Eunice, tem a estátua da Carolina Ah, de Jesus em Parelheiros, tem a entendi. estátua de Itamar Assunção, tem algumas estátuas que foram Mas é colocadas ali. porque